Olá, aprendiz! Então, você já deve ter visto essa aula sobre organização, certo? O problema é, quando você olha para uma planilha como essa, tem gente que não consegue usar ou não consegue tirar proveito desse método de organização, justamente por quê? Porque a vida não cabe numa planilha. Tem gente cuja rotina é tão inconstante, a rotina é tão impossível de prever, que uma planilha como essa não serve. Então, o que fazer quando você estuda vinculado a uma escola, uma instituição, cursinho, universidade, e você não tem horário certo para estudar? Aqui, por exemplo, diz que você vai estudar, digamos que seja uma terça-feira, que você vai estudar de 7 às 9h30 da noite. Se você não consegue manter uma rotina como essa, se você não segue uma rotina de estudos e se a sua vida não permite criar um planejamento desses, como é que se faz então para organizar seus estudos? Eu vou te mostrar então uma outra planilha. Olha só, dá uma olhada nessa outra planilha. O que ela é? Isso aqui que você está vendo é uma planilha de organização e registro. Ela vai aqui colocar para você toda a sua vida, todas as suas aulas, todos os seus estudos, todas as suas revisões. Porém, sem considerar necessariamente dia e hora. Ela vai apenas registrar o que você fez, o que você está fazendo e o que você tem que fazer. Essa planilha você vai ter à sua disposição, a versão digital dela, para você usar caso você queira no seu computador, no seu celular, ou preferencialmente assim, impressa. Então, como funciona essa planilha? Ela vai colocar numa coluna as disciplinas que você teve aula, os conteúdos de aula que você teve associados a cada uma dessas disciplinas na sua escola, cursinho, universidade, e aí vai colocar aqui o controle que você vai ter que trabalhar. É aqui que mora o funcionamento dessa planilha. Nessa primeira coluna de aula, você vai registrar os dias que você teve determinada aula. Isso aqui é vinculado à sua escola, à sua universidade, ao seu cursinho. Depois você vai colocar o registro daquilo que você fez em relação a essa aula. Lembra? Aula dada é aula estudada. Então aqui você vai controlar as aulas que você estudou. Depois você vai colocar aqui um controle das revisões que você vai fazer de caráter diário. Revisão 1 é a revisão diária. Você vai colocar a revisão 2, que você vai fazer de caráter semanal. E a revisão 3, que você vai fazer de caráter mensal. Então, de novo, aqui você vai fazer um controle e relacionar aquilo que você viu na escola e aquilo que você vai fazer em casa ou na biblioteca. Aqui você vai colocar a sua revisão do dia, aqui a revisão da semana e aqui a revisão do mês. Como é que você vai preencher e usar essa planilha? Olha só como ela funciona e presta bem atenção. Todo dia, quando você for para a escola, para a universidade ou para o cursinho, você vai anotar nessa coluna qual foi a disciplina que você teve aula e qual foi o conteúdo daquela aula. E aí, à medida que você vai tendo essas aulas, você vai anotando as datas dessa aula. Então, essas colunas aqui, elas vão funcionar com datas que você vai usar para controlar e registrar o que é que está acontecendo. Então, digamos que aqui eu tenho todas as aulas que eu vi num dia. Todas essas aulas, por exemplo, foram no dia 4 de setembro. Eu anoto aqui que eu tive todas essas aulas no dia 4 de setembro. Muito bem, então o que eu fiz aqui? Eu levei essa minha planilha para a escola, fui para a aula e durante a aula eu anotei que eu tive essas aulas e esses determinados conteúdos dentro dessas aulas. Qual é a minha missão do dia? Não interessa o horário que eu tenha, a missão do dia é aula dada, aula estudada. Então, se a minha rotina não permite que eu tenha dia e hora para estudar, eu tenho que pelo menos me esforçar para naquele dia estudar esses conteúdos, independente da hora em que isso aconteça, independente de uma rotina, um cronograma planejado. Eu vou estudar o que nesse dia? Eu vou estudar o conteúdo A de geografia e vou anotar que eu fiz isso. Eu vou estudar o conteúdo C de filosofia e quando eu tiver feito isso, e somente quando eu tiver feito isso, eu vou anotar isso. Então, eu estudei no dia 4 a aula do dia 4. O que eu estudei? O conteúdo C. De quê? De filosofia. Agora, no caso de redação, por exemplo,
eu tive uma atividade em sala de aula. Então, esse conteúdo que eu tive nesse dia, ele precisa necessariamente ser estudado? Talvez não. Talvez eu tenha feito só uma produção textual e ele não exige que eu faça nenhum tipo de estudo em casa. Então, eu posso simplesmente passar um traço e é uma coisa a menos para eu fazer. Em matemática, eu tive o conteúdo D e aí eu vou dizer que eu tenho que estudar, ok? Então, eu coloco aqui o conteúdo D e coloco que eu estudei. E por algum motivo, digamos, eu não consegui estudar o conteúdo F de biologia. Me faltou tempo ou qualquer coisa que tenha acontecido. Eu não escrevo nada. E o conteúdo H de história, eu escrevo aqui também que eu consegui estudar. Então, o que eu estou fazendo? Independente da minha rotina e do meu planejamento, eu estou registrando o que eu fiz. Ou seja, a aula que eu tive e a aula que eu estudei quando cheguei em casa. Esse estudo aqui é o quê? É o estudo utilizando o método rabiscado ou o método BEM. Seja lá o que for, é o seu jeito de estudar e aqui está escrito o que você estudou e o que você não estudou. E isso é uma forma de registro para você controlar as suas atividades. Bom, então o que eu já fiz agora? Eu organizei as minhas matérias que eu tive na escola, ou universidade, ou cursinho. Organizei o que foi que eu fiz. Então, perceba que isso aqui é independente de cronograma. Qual é a função dessas outras 3 colunas aqui? A ideia agora é pensar o seguinte. A gente já viu nas aulas anteriores sobre métodos de estudo que é importante que você estude e revise o que você estudou. Então, essas 3 colunas são as 3 colunas de revisão. A revisão diária, semanal, mensal. Tudo que você estuda é importante que você revise pelo menos 3 vezes. Talvez não tudo, mas aquelas matérias mais relevantes. Então, vamos pensar o seguinte. Digamos que o conteúdo A de geografia, ele é um conteúdo importante e relevante. Então, se eu estudei ele no dia 4, eu vou fazer uma rápida revisão amanhã, no dia 5. Nesse dia 5, eu já tenho as matérias do outro dia para estudar. Então, como é que eu vou organizar meu dia de estudos? Se eu tiver, por exemplo, 2 horas para estudar todo dia, eu vou reservar dessas 2 horas uma meia horinha, talvez, 20 minutos, para revisar os conteúdos de ontem. Então, essa revisão diária, ela vai acontecer com essa situação de reserva. Eu vou sempre reservar um pouquinho do meu dia para estudar os conteúdos de ontem. Essa reserva, ela vai cair dentro da minha rotina de estudos. Então, todo dia eu reviso o que eu vi ontem e estudo o que eu vi hoje. Então, no dia 5, está previsto fazer a revisão rápida do conteúdo A de geografia. O que eu vou fazer aqui? Rapidamente eu vejo meu mapa mental, ou então rapidamente eu resolvo uma questão ou 2, ou rapidamente eu faço uma releitura, ou rapidamente eu faço a visualização de uma videoaula acelerada sobre esse assunto. A ideia é só ligar no meu cérebro uma maquininha que diz que aquilo é importante para eu não esquecer. Então, dia 5 é isso. Baseado na data do meu estudo, eu vou controlar também o quê? As minhas revisões semanais e as minhas revisões mensais. Então, o que eu descobri? Fazendo algumas experiências com vários alunos que eu atendo, eu percebi que as revisões semanais, elas acontecem muito bem aos sábados e as revisões mensais funcionam bem aos domingos. Então, o que é interessante você fazer? Baseado na coluna de estudo, essa daqui é a coluna de controle principal. Ela é soberana em relação a todas as outras. Se eu tive aula dia 4 e eu estudei no dia 4, eu vou fazer a minha revisão semanal no sábado seguinte que seja conveniente. Então, nesse caso aqui, pode ser no dia 9 de setembro. Se eu tive aula dia 4 de setembro sobre esse conteúdo, ali pelo dia 9 de setembro, no sábado, eu vou revisar aquele conteúdo. Se não der para ser nesse sábado, joga para o seguinte, por exemplo, dia 16. O importante é ficar registrado o que é que você vai fazer. E se no dia 4 de setembro eu estudei esse conteúdo, mais ou menos um mês depois, num domingo que seja conveniente, eu vou guardar meus domingos para fazer revisões de conteúdos mensais. Então, lá no dia 1º de outubro é previsto que eu faça o quê? O meu estudo, a minha revisão desse conteúdo, dessa matéria. Então, o que eu fiz aqui? Eu vi o meu passado, eu planejo o meu presente, eu prevejo o meu futuro. Agora, vamos organizar da seguinte forma. Digamos que o conteúdo de filosofia C,
ele não é assim tão relevante ou por algum motivo eu não preciso dar tanta atenção para ele. Eu preciso realmente fazer uma revisão diária? Talvez não. Então eu posso pular essa data e deixar em branco. E aí coloco para ela uma revisão semanal. Boto também no dia 9. Então no dia 9 de setembro eu faço uma revisão desse conteúdo. E depois eu faço talvez uma revisão mensal também nesse domingo, também nesse primeiro dia de outubro. Essa redação que eu fiz em sala de aula, ela foi uma atividade, uma produção textual, então ela não entra nem aqui e nem aqui. Esse conteúdo de matemática é importante, então eu vou fazer direitinho. Eu vou revisar o dia, eu vou jogar para estudar de novo no sábado e vou colocar uma revisão de domingo, no dia 1º de outubro. E agora, esse conteúdo de biologia que eu não dei conta de estudar no dia 4, digamos que eu tenha estudado no dia 5. Então, eu só vou anotar quando eu realmente fizer o que eu tenho que fazer. Então, somente no dia 5, depois de ter estudado esse conteúdo, eu anoto que eu estudei esse conteúdo. E aí, baseado nisso, eu jogo aqui para o dia 6 a minha revisão diária, ainda para o dia 9, ou talvez se eu achar que fica muito em cima, eu posso jogar para o sábado seguinte. Se dia 9 não dá, o que eu faço? Eu coloco para o dia 16 de setembro o meu estudo. E aí jogo de novo para o dia 1º de outubro, ou para a semana seguinte, dia 8, essa minha revisão mensal. E aí segue também a mesma coisa. O conteúdo H, mesma coisa. Digamos que ele seja importante, mas eu já tenho um certo domínio dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão diária, lá no dia 5, mas por ser um conteúdo que eu já vi várias vezes e que talvez eu tenha um certo domínio, eu vou deixar para revisar ele só no final do mês. Então, no dia 1º, eu faço a revisão desse conteúdo. E aí, o que eu tenho aqui, então? Eu tenho planejado e organizado os conteúdos desse meu dia 4. Então, eu já tenho mais ou menos previsto o que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. Chegou outro dia de aula, o que eu faço? Mesma coisa. Aqui seria a minha terça-feira dessa semana. Eu tive esses conteúdos. Então, o que eu faço agora? Se isso aqui é no dia seguinte, eu posso dizer aqui, então, que todos esses conteúdos eu tive aula na escola no dia 5. Eu anoto cada um deles. Muito bem. Agora, o que eu estou vendo aqui? No dia 5 de setembro, eu tenho esses conteúdos para estudar e esses conteúdos, alguns aqui, para revisar. Então, eu tenho que saber organizar a minha sessão de estudos, colocando nessa sessão o quê? Aquela reserva de horário. Se eu tenho 2 horas para estudar por dia, eu deixo ali 20 minutos, meia hora para revisar esses conteúdos que eu vi ontem e o resto do horário eu uso para estudar os conteúdos que eu vi hoje. Então, mesma coisa, aula dada é aula estudada. Eu venho e coloco os conteúdos que eu consegui estudar naquele dia. Então, nesse caso, eu tive matemática e biologia, eu estudei esses 2 conteúdos nesse mesmo dia. Aí a mesma coisa de redação, olha só, eu tive educação física nesse dia. E foi feita uma atividade em sala de aula que não exige que eu estude, foi só uma atividade coletiva, talvez alguma coisa que não exija necessariamente o meu esforço de ter que estudar aquele assunto. E aí depois eu tive esses outros 2 conteúdos que eu dei conta de estudar. Então, eu anoto tudo isso. Aí, a mesma coisa, o que acontece depois? Eu organizo e prevejo as datas que eu preciso revisar diariamente, semanalmente, mensalmente, usando como critério, eu preciso revisar, eu preciso estudar isso aqui, esse assunto eu já tenho domínio sobre ele, eu tenho realmente necessidade de fazer as 3 revisões, vamos usar esses critérios toda vez. Então, digamos que na matemática, conteúdo E, eu tenho necessidade sim de revisar as 3 vezes. Biologia, talvez seja um conteúdo mais fácil, eu só vou revisar semanal, mensal. Aqui na sala de história, eu vou fazer a revisão diária, mensal, e assim vai. Eu vou organizar aqui qualquer coisa, então. Pronto, então eu já organizei aqui outras datas. De novo, eu já sei o que fazer. E assim vai seguindo. Então, à medida que você vai tendo aula, você vai registrando o conteúdo visto da matéria vista e vai organizando aqui nas suas colunas. Agora, vai chegar uma hora que isso aqui tudo vai ficar muito confuso, porque imagina, são muitas datas. O que é
a tua obrigação, qual é a tua missão. É todo dia verificar essas datas e checar o que é que você tem que fazer. Mas, se você deixar desse jeito, vai ficar muito confuso, não é? São muitos números, são muitas datas, é muita informação. Então, como é que você vai visualizar e controlar? Essas colunas de aula e as colunas de estudo, você vai simplesmente visualizar o preenchimento. Se você preencheu, é porque você fez. Se você preencheu aula, é porque você teve aula. Se você preencheu estudo, é porque você estudou. Essas aqui, elas já estão preenchidas para você saber o que você vai fazer. Então, para você poder controlar o que você já fez, é importante fazer o seguinte, ó. Para cada assunto visto e para cada coisa que você cumpriu, para cada meta batida, é importante você fazer um controle pintando e riscando aquilo que você já fez. Então, quando chega o dia 5, você preenche que você estudou as aulas do dia 5, mas você também preenche as revisões que você fez no dia 5. Assim, você já sabe que a partir do dia 5, isso aqui já foi. Quando chegar no dia 6, você vai fazer o quê? Você vai fazer seus estudos e, para cada coisa que você já cumpriu, a partir daqui, você já anota também que está resolvido. Esses espaços em branco também você pinta para o teu olho não ficar perdendo tempo neles. Então, o que significa isso aqui tudo pintado? Já fiz. O que vou controlar agora? Quando chegar no sábado, dia 9, eu vou controlar as revisões do dia 9. Então, fiz essa, vai riscando. Cada coisa que você fez, você risca para não perder de vista os seus objetivos. E aí, o que aconteceu aqui? Sobraram esses dois que eu joguei para outra semana. Então, o meu olho consegue ver que isso ainda é algo a ser feito, certo? Então, à medida que você vai estudando, você vai preenchendo e riscando aquilo que você já fez para você controlar a sua rotina de atividades. Então, o seu objetivo qual é? É preencher as aulas, preencher os estudos. Uma vez feito isso, é fazer o checklist de revisões diárias, semanais e mensais. À medida que você vai evoluindo nisso, você vai percebendo o que é que você tem que fazer. Então, aqui, por exemplo, eu já sei que quando chegar no sábado, eu vou ter um monte de revisão para fazer. O que eu faço, então? Eu resolvo exercícios, eu vejo meus mapas, eu faço flashcards desses conteúdos, dessas matérias. Quando chegar no dia da revisão mensal, você vai perceber que esse domingo ele vai estar até aqui embaixo lotado de coisa para fazer. E aí você já sabe, então, tudo que você tem que fazer e todos os conteúdos que você tem que cobrir. Pode ser trabalhoso, mas você sabe o que tem que ser feito. E aí, quando chegar no domingo, por exemplo, e você tiver um monte de coisa para fazer, entra de novo aquele critério. Preciso mesmo? Esse conteúdo aqui que eu tenho que revisar. Por exemplo, no dia 1º, eu tenho o conteúdo de matemática para resolver. Eu preciso mesmo? Eu preciso revisar esse assunto? Eu lembro dele? Ele é de fato relevante? Ah, não. Então, ignora e já risca como se você tivesse feito. Esse aqui eu preciso mesmo? Então, vou lá, estudo, reviso e faço. E digamos, por exemplo, que você não deu conta de revisar algum assunto e você deixou ali marcado, mas é importante que você lembre de alguma coisa, ou digamos que você vai fazer um simulado sobre aquilo, ou algo do tipo. Se você quiser também usar marcações de alguma coisa importante, você simplesmente não risca, ou você pode usar um outro marca-texto, ou esse tipo de marcador. Você pode colocar alguma coisa aqui em cima para lembrar que esses assuntos, por exemplo, você precisa rever novamente, ou você precisa fazer algo a respeito deles, ou seja lá o que for. Enfim, crie o seu próprio código. É interessante você criar aqui nessa sua planilha um código de cores que diga o que você fez, o que é prioridade, aquilo que faltou e seja lá o que for. Uma vez que você tenha tudo isso feito, você vai ter como controlar melhor as suas atividades. O importante é, essa planilha, ela permite que você registre o que você fez, aquilo que você estudou, aquilo que você tem planejado para o futuro e essas coisas que você já deu conta de fazer. Dessa forma, você tem total e absoluto controle sobre todo o seu maquinário de estudos, mesmo que você não tenha uma rotina organizada. Isso é uma forma de organizar, talvez, a sua desorganização. Caso você tenha uma rotina que não permita dizer dia e hora, isso aqui já vai, pelo menos, desenrolar a tua vida. Você sabe o que tem que fazer e quando tem que fazer. Então é isso.
Bom trabalho e olha só, muito trabalho, né? Bom trabalho e bons estudos.